Hoje, Alberto Farias, aqui diretamente de Ananindeua. Hoje nós estamos num ponto aqui no nosso link, né, no nosso canal, que geralmente as pessoas visitam. Nós estamos falando sobre a questão de preconceito, de saber lidar com as pessoas, entendeu? De não colocar geralmente a espiritualidade, a religião acima de tudo e julgar todas as pessoas. Porque na verdade Jesus colocou um ponto muito crucial no ser humano, que você tem que começar a agir com o coração. A graça de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. E você tem que saber trabalhar isso. Não adianta a gente se fechar dentro de uma congregação ou de outras coisas e esquecer. Hoje nós temos que falar hoje as coisas que realmente acontecem. As pessoas que estão aí e sem preconceito sobre o homossexualismo, as pessoas que estão aí das ONGs, sobre o negro, sobre tudo enquanto, todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da gente, que a gente conversa, nós temos que lidar com isso e saber lidar e falar também sobre a palavra de Deus para essas pessoas. Eu acho muito importante. Porque não adianta a gente não julgarmos as pessoas porque eu sou de uma congregação, eu estou dentro de uma igreja que possa causar resultados maiores que os outros. Porque muitas dessas pessoas que estão dentro de uma congregação, pode ter certeza que pode não estar estabelecido o que está pregando. Então fica a dica aí, tá? Açaí com tapioca, Alberto Farias, Alberto Carimbó, direto de Ananindeua. Falou! E aonde está direcionado a questão do sim, sim e não, não? Porque é muito fácil falar, olha, ou é sim, sim ou é não, não. E ser totalmente errado do que eu estou pregando. Então eu pergunto para você é sim, sim ou não, não? Ou você fala só isso da boca para fora? Porque nesse sim, sim, não, não que você fala, numa questão de palavras que você está falando pra gente, você acaba caindo no sim, sim e não, não. Então preste bem atenção, entendeu? Teve um amigo meu, só colocando em questão aqui, ele estava perguntando, e aí, como é que tá? Como é que está a sua vida? Parece, como eu digo, parece que toda a vida de cristão sempre tem que estar um pé indo para poder estar resolvendo. Ele falou, tu estás andando se afasta de pessoas e tal que não te tragam nada de prosperidade para ti, te afasta de pessoas e tal. E eu fiquei imaginando a vida dessa pessoa. Tá um desastre total. E em nenhum momento eu pesquisei ou falei nada para essa pessoa dizendo assim, olha, verifica a tua vida, como é que tá, tua questão espiritual. Mas ela achou de falar sobre a minha vida. Olha, para de andar com fulano assim, com pessoas assim. Olha o teu casamento, como tá. Já veio de 3 casamentos, todos os 3 terminaram de forma horrível. Desculpa eu dizer em questões. Então é muito fácil você tentar resolver a vida de um cristão, de um irmão, mas acabando não olhando para a sua. Falou. Bebida alcoólica na Bíblia. É pecado ou não é pecado? 3 pontos que você precisa entender de uma vez por todas, com base na Bíblia, tá? Primeiro, quando a Bíblia fala vinho, ela está falando de bebida alcoólica, sim. Tem gente que vem com essa de que era suco de uva porque não era fermentado, porque isso não tem base. A Bíblia diz que Noé bebeu vinho, ficou bêbado e ficou nu. Davi fala que o vinho alegra o coração do homem. Jesus transformou a água em vinho, não em suco. E na última ceia, na Santa Ceia, o que ele deu para os discípulos foi pão
e o cálice com vinho. Tem gente tentando espiritualizar isso, dizendo que não era fermentado, mas não tem prova nenhuma disso, tá? Se o vinho que Noé tomou e ficou bêbado, ele tinha álcool. E se Jesus transformou a água em vinho, é porque era vinho mesmo, com álcool, bebida com teor alcoólico. Segundo ponto, ninguém vai para o céu ou para o inferno, irmão, por causa de uma listinha de pode ou não pode. A salvação é pela graça de Deus. E ponto final. Tem gente que não bebe nem uma gota, mas vive com a língua afiada, julgando, falando mal dos outros, com o coração sujo. E aí? Vai para o céu porque não bebeu? Claro que não. Deus não olha rótulo, Deus olha o coração. Então não tem esse negócio de pecado leve, pecado pesado, pecadinho, pecadão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é sobre o que você faz para parecer certo, é sobre o que Jesus fez por você na cruz. Eu não posso oferecer nada para Deus, porque Deus já deu tudo, o seu único filho. Terceiro e último ponto, a bebida alcoólica não faz bem para ninguém, ponto. Ninguém aqui está dizendo, eu não estou dizendo que você tem que virar alcoólatra, que você tem que passar a beber agora porque a Bíblia liberou. Existe sim uma diferença entre tomar um vinho numa ocasião especial, como numa festa de casamento, por exemplo, que foi o que Jesus fez nas bodas de Canaã, e ser aquele que fica no bar todo dia, que faz a família sofrer, que destrói lares, né, com o alcoolismo, com o excesso da bebida. Não confunde as coisas. Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento, não num boteco da esquina, não, tá? O contexto importa, o equilíbrio importa, e acima de tudo, o discernimento espiritual importa mais ainda. Então, antes de sair por aí condenando ou defendendo, para e lê a Bíblia direito. Busca entendimento e deixa de lado os extremismos, porque o evangelho é verdade, mas também é equilíbrio. Então não estou falando que o álcool faz bem, nem estou falando que a pessoa tem que beber, que tem que ser alcoólatra. O que eu estou dizendo aqui é que ingerir bebida alcoólica não é pecado. Tá? Agora a Bíblia condena a bebida forte, os destilados, né? A Bíblia sempre bate em cima disso. E se o vinho não tivesse álcool, aquele vinho que Jesus transformou, né, a água em vinho, a Bíblia não ia falar tanto, né? No Novo Testamento diz, o apóstolo Paulo diz que não seja dado ao vinho, que não cometa excessos. A Bíblia diz muito sobre excessos. Então quer dizer que tinha álcool sim. Se não tivesse álcool, se fosse o suco, igual umas teorias defendem, que eu não acredito nessas teorias, não tem base bíblica. Amém? Entendido?